Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar agora de fonte, né? Falar um pouco sobre fonte CSS para você formatar os seus textos utilizando o estilo de fonte, tipo de fonte diferente aí vai para deixar o seu texto cada vez mais profissional, mais legal. Portanto, vamos falar das propriedades fonte aqui no CSS. Mas antes, gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar um like no vídeo e compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, tá bom? Vamos falar sobre fonte CSS. Bom, escolher a fonte certa tem um grande impacto com os leitores, né? A experiência que eles vão ter com o seu site, né? Então é importante o tipo de fonte vai deixar muito melhor, né? A questão do visual, do tipo, do entendimento, né? Então a escolha da fonte é primordial para você deixar o seu site bem legal para os seus leitores, tá bom? A fonte certa pode criar uma identidade forte para a sua marca. Ou seja, você vai buscar uma marca, uma fonte que não é comum. Vai ser uma identidade sua. De repente, aquela marca representa você. Lembrando que tem que ser uma fonte legal, né? E aí, usar uma fonte fácil de ler é importante. E aí, a fonte agrega valor ao seu texto. Também é importante escolher a cor e o tamanho do texto correto para a fonte. Isso é importante. Portanto, quando falamos na questão da estrutura da fonte, aí o tamanho, a cor, tudo e o tipo, né? Tudo influencia para definir, portanto, aí. Vamos dar sequência, falando mais de fonte, aí nós vamos trazer, né? O que mais? Famílias de fontes genéricas, tá bom? E aí nós vamos entender o que é isso, ó. Em CSS existem 5 famílias de fontes genéricas, tá bom? E aí o navegador vai interpretar. Você vai colocar as marcações específicas, né? E ele vai entender. Algumas, para cada tipo de navegador, ela vai comportar de forma diferente até. As fontes serifadas têm, ó, temos as fontes serifadas, que tem um pequeno traço nas bordas, né, de cada letra. Eles criam uma sensação de formalidade e elegância. Tem as fontes sem serifa, tem linhas limpas, elas criam um visual moderno e minimalista. Fontes monoespaçadas, nesse caso aqui todas as letras têm a mesma largura fixa, elas criam também uma aparência mecânica, né? As fontes cursivas imitam a caligrafia humana. Tem também fontes fantasia, né? Que são fontes decorativas e divertidas. Todos os nomes de fontes diferentes pertencem a uma família de fonte genérica. E aí nós vamos ver aqui rapidamente, só para ver se tem uma ideia, um exemplo de mais ou menos, né? Aqui nós temos a diferença das fontes. Ó. Essa aqui é uma fonte serifa. Observe como é que lá é o desenho dela, né? Ó, sem serifa, serifa, né? E tem a serifa. E aqui no caso aqui tem um head, né, serifado, ou seja, colocando-se um efeito na questão do serif, né? Tem então, portanto, a sem serif, que é ela toda assim, né? Tem a serif, que é isso, ó, fonte serif, quando eu falar fonte serif, é isso aqui, ó. Observação aqui, ó. Nas telas dos computadores, as fontes sem serifas são consideradas mais fáceis de ler, né, do que a fonte serifada. Ou seja, você tem uma melhor visual na leitura quando ela é assim, ó, sem serifa. Observe que isso aqui, ó, esse texto em si, ó, esse texto ele é um texto sem serifa, tá bom? Não é serifado. E o serifado tem esses detalhes, tá bom? Então, quando alguém falar fonte serif, fonte sem serif, se você conseguiu, acredito que dá para demonstrar ali no exemplo, né? E aí nós temos alguns tipos de fonte, alguns exemplos de fontes, né? Genéricas, né? Aqui são as fontes genéricas e aqui são os exemplos de fonte que a gente costuma ver por aí. Ó, a exemplo das fontes serif, ó, nós temos Time New Roman, tem a Georgia, tem esse aqui, ó, são as fontes serif. Sem serif, aí tem Arial, Verdana, essas são as fontes sem serif. Aí tem o monospace, observe os tipos delas, né? Temos a cursiva, observe aqui, é como se fosse a pessoa escrevendo, né? Você escrevendo. E tem a fantasy, que é essa aqui, ó.
São tipos de fonte, né? E aí exemplos de fontes similares que você pode verificar e aí você vai adotar, tá bom? Vamos entender mais falando de fonte, continuar falando de fonte aqui nesse nosso vídeo. Lembrando que você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, deixa um like no vídeo, isso ajuda muito no crescimento aqui do canal e no seu aprendizado também, porque aí a gente vai estar produzindo mais conteúdo para trazer coisas legais para você aqui, tá bom? Vamos dar uma sequência. Vamos falar da Font Family, né? O que é isso? É uma propriedade do CSS que é utilizado para especificar a fonte que você vai colocar lá no seu CSS, lá para formatar o seu HTML. Então você vai usar a formato, o tipo da propriedade é Font Family, tá? Nota-se que o nome da fonte tiver mais de uma palavra, deve estar entre aspas. Por exemplo, aqui, ó, Time New Roman. Você vai colocar entre aspas, Time, espaço, New Roman. Sempre que você for colocar uma fonte que tiver mais de nome, você vai usar ela entre aspas, tá bom? Uma dica importante aqui, ó. A propriedade Font Family, ela deve conter vários nomes de fontes como um sistema de fallback para garantir a compatibilidade máxima entre os navegadores e sistemas operacionais. Comece a fonte desejada primeiro e aí você vai terminar com uma fonte genérica qualquer. Por exemplo, você quer por exemplo, definir um tipo de fonte específica. Aí você vai colocando, talvez a fonte que você especificou lá, por exemplo, Time New Roman. Pode ser que o navegador não carregue aquela fonte. E aí você vai colocar uma outra fonte genérica similar a ela e uma outra para você garantir. Se uma das não funcionar, se a primeira não funcionar, a segunda pode ser que funcione. E se não funcionar a segunda, pelo menos a última vai funcionar. Ele vai pegar pelo menos um. Então é importante você deixar, então, como a gente vai mostrar aqui no exemplo, tá bom? Observe aqui, ó, o nosso exemplo aqui. Observe que nós vamos trazer aqui, ó. Nós estamos definindo que o nosso parágrafo, classe, né? Classe 1 aqui do parágrafo, o que ela vai ter aqui, ó? Font Family Time New Roman. Observe. Se a gente não conseguir, a gente colocou outro tipo aqui, ó, Times, né? E ainda outra genérica, serif. Ou seja, se não tiver nenhuma dessas fontes aqui, ele vai buscar qualquer outra que seja serif que esteja disponível para o navegador. No segundo caso, nós temos aqui, ó, Arial, temos Helvetica e o Sans Serif. Ou seja, se não encontrar nenhuma dessas fontes, ele vai buscar qualquer outra fonte genérica sem serif para aplicar-se à nossa classe aqui, do parágrafo 2. Se no exemplo 3, nós temos aqui, ó, Font Family, aí nós temos aqui, ó, Lucida Console, Courier New e Monospace. Ou seja, se não tiver nenhuma dessas aqui, ele vai buscar essa, qualquer uma que esteja classificada como a categoria delas, tá bem? E o resultado vai ser impresso. Normalmente, a primeira opção que você quer é a que vai estar, né? Você vai colocar, eu quero Arial, então você coloca Arial como primeiro, e aí as outras alternativas caso o navegador não consiga carregar, portanto, aquele tipo de fonte. Espero que tenha ficado mais ou menos claro, né, a ideia. Então você pode dar um para ousado aí no vídeo, dá uma implementada nesse código, teste aí os tipos de fonte, brinque aí, teste nos navegadores possíveis, teste em vários navegadores, né, para você ver, né, aquele que vai se adequar melhor à sua proposta. Beleza? Dando sequência aqui a nossas fontes, ó, fontes CSS seguras da web. E aí nós temos aqui, ó, bom, as fontes são fontes instaladas universalmente em todos os navegadores e dispositivos, tá? No entanto, não existe fontes totalmente seguras para a web. Há sempre a chance de que uma fonte não seja encontrada ou instalada corretamente. Portanto, é muito importante sempre efetuar fontes alternativas, que é o exemplo que a gente acabou de fazer, né? Você coloca uma, duas, três e uma genérica, que ele, se não tiver as fontes lá em questão, ele vai carregar uma alternativa. Isso significa que você deve adicionar, então, uma lista de fontes backup, né? As fontes backup são essas fontes, são adicionadas a mais, semelhante às propriedades fonte family. Se a primeira fonte não funcionar, o navegador vai tornar assim na próxima, e se a próxima não, ele vai sequencialmente por diante até conseguir uma fonte genérica que vai funcionar, tá bom? Importante, portanto, você fazer isso, que é o caso do nosso exemplo, mais uma vez aqui, né? Que aí nós colocamos aqui, ó, para a fonte aqui do nosso parágrafo, terá a Tarroma Verdana, e se não encontrar nenhuma delas, vai encontrar qualquer uma que esteja do navegador sem serif, que vai funcionar lá, tá bom? É o exemplo e o resultado que seria, tá bom? Geralmente a primeira opção que você quer,
que seja a fonte, você coloca lá na primeira opção. Isso seria uma espécie de backup, né? Um backup para garantir que as fontes estão efetivamente carregadas aí lá na sua página, tá bom? Dando sequência, estilos de fonte. O que é o estilo de fonte? Bom, a propriedade font style é utilizado para principalmente para especificar o texto em itálico, né? E aí nós vamos especificar aqui isso em três valores, né? Normal, texto marcado normal, o itálico, né? Oblique, que o texto é inclinado, né? E aí nós vamos verificar os exemplos práticos aqui. Observe os tipos, né? Normal, italic, oblique, e aí nós vamos lá para os resultados, que é esses resultados aqui do nosso. Observe aqui, ó. Esse aqui é o normal, né? O itálico ele está um pouquinho deitado e o oblique ele está também um pouquinho deitado, mas dá uma leve diferença. É quase igual, né? Então, aí nós temos os estilos, né? Estamos falando de estilos, portanto, da fonte que você também pode usar para identificar, para deixar a sua fonte do seu jeito. Beleza? Dando sequência, falando ainda mais, vamos falar de espessura da fonte. E aí, nós temos a propriedade fonte wake, que ela vai fazer? Ela vai especificar o peso de uma fonte. Por exemplo, P normal, né? Fonte, e aí normal. E aqui nós estamos no segundo caso, exemplo aqui, ó, o estilo bold. E aí nós vamos ver o resultado disso, que aí nós temos aqui os fontes para aplicando as classes, né? Classe normal, classe, e aí nós vamos ter os parágrafos diferentes aqui, ó, para cada tipo, né? O normal, o lighter, tem o bold, tem esse aqui a gente colocou 90, né? E aí nós vamos verificar o resultado, que é isso aqui, tá bom? Observe os resultados do que seria, portanto, aí a propriedade. E aí você pode fazer o quê? Você pode parar, tá? Parar aqui o vídeo e testar aí outros valores e aí para você brincar aí com as espessuras, portanto, aí do seu texto, tá bem? Também fonte para você deixar o seu, de certa forma, sua fonte da sua página com sua identidade. Quando você personaliza, né, cada detalhe, você vai personalizar ela de forma que ela vai ser uma fonte única, a fonte sua, tá bom? Variante de fonte, ó, propriedade fonte variante especifica se um texto deve ou não especificar uma fonte minúscula. Em fonte minúscula, em uma fonte minúscula, todas as letras minúsculas são convertidas em maiúsculas. No entanto, as letras minúsculas convertidas aparecem em um tamanho de fonte menor do que as letras maiúsculas originais dos textos. E aí a gente vai entender isso aqui. Observe aqui. E aí nós vamos utilizar então a variante normal, né? E aqui o small caps, né? Que ela vai, portanto, fazer essa correção. Vamos dizer assim, né? De modo, observe aqui, ó. Essa é a propriedade que está o texto normal. E aqui esse mesmo texto, observe que aqui está o maiúsculo e minúsculo. Observe que tem essa leve diferença. E aí é feito lá, tá bom? Você pode dar uma parada e dar a sequência aí no nosso código, tá bom? Dando continuidade, tamanho de fonte. Em CSS aí nós temos a propriedade font size, né? Ela vai definir o tamanho dos nossos textos, né? Bom, o tamanho é normalmente em pixels, né? O exemplo, fonte do título aqui, ó, isso aqui é um título que ele terá 40 pixels de tamanho da fonte. O segundo aqui nós vamos ter aqui, ó, nós estamos dizendo que 2.5 em, né? Em a definição do tamanho, né? Que é o tamanho, que é 2 pixels dividido por 16, que vai dar o equivalente. Definir o tamanho da fonte também em percentagem, você pode dizer em 100% pixels, né? 50%, 60%, 20%, enfim. E aí você pode brincar, e aí nós temos o código, né? Em pixels, o resultado, o exemplo das fontes em pixels, você vai observar aqui o resultado na dimensão dos, né? Com as formatações, quando você faz as definições. E aí você pode lembrar novamente você pode implementar e testar esses códigos aí no seu computador, tá bom? Para a gente testar. Aqui nós temos um outro exemplo, né? Não o exemplo, no caso em a extensão, o tipo, né? Você vai definir o resultado também.
você pode verificar que é a mesma coisa, só vai mudar o valor, né? O tipo de valor que você está usando. Lembrando também, você pode parar, testar o vídeo e implementar aí para você verificar. Ah, e nós temos, é isso, né? Portanto, aí nós vimos, né, o estilo de fonte, tipo de fonte, como você abreviar, tamanho de fonte, estilo de fonte. Você pode brincar como quiser, dar uma passada aí no vídeo novamente, se não compreendeu, aplique todos os exemplos que a gente adotou aí e sucesso aí na sua empreitada aí nas formatações das fontes aí dos seus textos. Beleza? Não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe um like e compartilhe com os amigos nas redes sociais. Valeu!